Penso que estão a ver o meu ecrã, a minha tela. Eu começo por agradecer a presença de todos vós. Este trabalho que eu vou apresentar é o trabalho final de um curso que fiz no Wilmette Institute. É um trabalho que foi validado por professores e foi enriquecido com o contributo e sugestões de vários colegas de curso. De alguma forma, este trabalho é também um complemento de uma outra apresentação que eu fiz em novembro, salvo erro, sobre Abdu'l-Bahá. Nessa apresentação eu falei da figura de Abdu'l-Bahá, da importância de Abdu'l-Bahá na fé Bahá'í, da importância de Abdu'l-Bahá como exemplo para os Bahá'ís, e aqui vou apresentar os ensinamentos Bahá'ís tal como Abdu'l-Bahá os expõe no livro Respostas a Algumas Perguntas. Os tópicos que eu me proponho abordar nesta sessão são estes que estão aqui descritos. Muitas vezes nós questionamos, falamos entre nós, consultamos sobre qual é a melhor maneira de apresentar a fé Bahá'í a um público ocidental. E também qual é o melhor livro de introdução à fé Bahá'í, aos ensinamentos Bahá'ís. A minha opinião, que é uma opinião pessoal, é que esse livro é Respostas a Algumas Perguntas. É um livro que foi primeiramente publicado em 1908 e onde Abdu'l-Bahá responde variedíssimas questões no âmbito da religião, da filosofia, da ciência, questões que foram colocadas por uma das primeiras Bahá'ís, Laura Clifford Barney, durante as suas várias visitas à Aca. É interessante saber um pouco sobre Laura Barney. Laura Barney é filha de um industrial americano e de uma artista francesa. Ela conhece a fé Bahá'í através da May Bowles Maxwell, em 1900, em Paris, e torna-se uma figura proeminente entre os primeiros Bahá'ís, e também uma filantropa. O desafogo financeiro em que ela vivia permitiu-lhe financiar a visita de Mirza Abu Fadl aos Estados Unidos entre 1901 e 1904. O Mirza Abu Fadl foi lá para aprofundar e consolidar aqueles primeiros Bahá'ís americanos. E a Laura também financiou a publicação do livro de Bahá'í Proofs, as provas Bahá'ís de Mirza Abu Fadl, em 1902. Entre 1904 e 1906 ela faz visitas prolongadas a Abdu'l-Bahá, em Aca, e aí tem a oportunidade de lhe colocar várias questões sobre uma grande variedade de assuntos. E as respostas a essas questões ficam registadas por escrito. Esses apontamentos, essas respostas são revistos e corrigidos pelo próprio Abdu'l-Bahá e, posteriormente, tomam a forma do livro Respostas a Algumas Perguntas. Esta é uma das fotos de uma das primeiras visitas de peregrinos ocidentais à Aca, a Abdu'l-Bahá. É uma foto de 1901 e nós vemos aí, em pé, do lado direito, está Laura Barney. Sentada, a segunda do lado direito é a Lua Getzinger. E aquela criança que ali está é Shoghi Effendi. É uma foto que é um testemunho de uma época. É uma foto que nos, de alguma forma, nos dá a perceber como era o espírito, como era estar ali em Aca naqueles tempos. Em 1905, 1906, Laura Barney visita a Pérsia, visita o Cáucaso e a Rússia, juntamente com Hippolyte Dreyfus. Eles casam-se mais tarde, em 1911, e este casal torna-se muito importante na promoção da fé Bahá'í no Ocidente, sobretudo na Europa. Ambos tinham contactos com personalidades de destaque em Inglaterra e em França, e eles foram muito importantes para o sucesso das visitas de Abdu'l-Bahá, sobretudo na Europa. O Hippolyte Dreyfus tinha ele era visto com muita consideração por Abdu'l-Bahá e várias vezes durante a visita do mestre a Paris eles foram vistos os dois a conversar em privado. Eles foram os anfitriões da primeira visita de Abdu'l-Bahá em Paris. Várias vezes eles serviram como intérpretes. Voltaram a encontrar o mestre na visita aos Estados Unidos, em 1912, e a última visita a Abdu'l-Bahá ocorre em 1921. Durante a sua vida,
Laura tem uma série de serviços meritórios. Ela serve, durante a Primeira Guerra Mundial, ela serve no Corpo de Ambulâncias e na Cruz Vermelha, e mais tarde o governo francês atribui-lhe o título de Chevalier, e mais tarde ainda oficial da Legião de Honra. A Laura é uma figura interessantíssima na fé. Ela, com as suas ligações ao mundo da arte e do teatro, ela, por exemplo, a dado momento, sabe que há um autor que está a escrever uma peça teatral sobre a vida do Bab. E havia um código de honra entre os autores de peças teatrais naquela época, em Paris, que era: ninguém escreve nada, ninguém escreve uma peça que possa parecer um plágio ou uma antecipação de um trabalho que esteja a ser escrito por outra pessoa. Ela sabe, quase que em segredo, que alguém está a escrever uma peça sobre a história do Bab, e então ela teme que essa peça não seja digna, que de alguma forma não descreva adequadamente a posição do Bab ou a própria fé Bahá'í, e ela própria anuncia publicamente que está a escrever uma peça de teatro sobre o Bab. Se nós conhecemos muito a Laura Barney pelo livro Respostas a Algumas Perguntas, eu acho que poucos conhecem um livro que tem esta peça de teatro chamado God's Heroes, Os Heróis de Deus. Esta peça foi escrita apenas para impedir que a outra fosse à cena. Esta peça que a Laura escreveu também nunca foi exibida, nunca foi representada, mas o livro está disponível para quem o quiser comprar. Eu comprei na Amazon, não sei bem que editora é que é. Esta foto do Hipólito e da Laura, também a foto de 1911, é uma foto que reflete a ternura que havia entre o casal. Desta foto e de outras, percebe-se que a Laura era uma mulher com uma personalidade fortíssima. E há testemunhos da força da sua personalidade que ficaram registados. Quando ela faleceu, em 1974, a Casa Universal de Justiça escreveu que ela alcançou fama imortal através da compilação de respostas a algumas perguntas, um livro único em todo o campo da história religiosa. O Hippolyte Dreyfus era advogado e foi tradutor. As primeiras traduções das escrituras Bahá'ís que surgem no Ocidente são feitas pelo Hippolyte. Ele foi o primeiro Bahá'í francês e foi nomeado por Shoghi Effendi como um dos 19 discípulos de Abdu'l-Bahá. Como é que o livro surge? Surge numa série de conversas entre a Laura e Abdu'l-Bahá, sobretudo à mesa, durante o almoço. Dessas conversas são tomadas notas pelo genro e pelo secretário de Abdu'l-Bahá. Depois é feita uma seleção das notas, seleção essa que por 2 vezes são revistas por Abdu'l-Bahá, e, posteriormente, em 1908, a Laura Barney traduz o livro para inglês e o Hippolyte traduz para francês. E os livros são publicados em 1908. Mais recentemente, em 2014, foi publicada uma tradução revista, considerada mais fidedigna, pelo Centro Mundial Bahá'í. Portanto, nós temos uma tradução mais recente, mais fidedigna, digamos assim. É esta tradução que penso que a editora Bahá'í do Brasil irá publicar em breve. Bom, vamos aos temas do livro. Tema central, obviamente, um dos primeiros temas que surge no livro, Deus e a revelação divina. Abdu'l-Bahá compara a criação a uma pintura e o Criador a um pintor. Isto é uma metáfora, é uma analogia que é recorrente nas escrituras Bahá'ís. Abdu'l-Bahá afirma que a pintura não pode existir por si própria e, portanto, tem necessariamente que existir um pintor. E, seguindo o mesmo raciocínio, sugere-se que a criação implica necessariamente a existência de um Criador. E o objeto criado será sempre imperfeito quando comparado com o Criador. Este tipo de argumento sobre a existência de Deus não é uma novidade no pensamento religioso ou filosófico. Outros pensadores,
como Anselmo de Cantuária, São Tomás de Aquino, o próprio Descartes ou mesmo Leibniz, já tinham avançado com este tipo de raciocínio para justificar a existência de Deus. O que Abdu'l-Bahá, no fundo, está a fazer é validar esse ensinamento, validar essa lógica, esse raciocínio. Então, no livro, Abdu'l-Bahá diz o seguinte: será possível que uma pintura seja uma obra-prima e que o pintor seja imperfeito no seu ofício, apesar de ele ser o seu criador? Não. A pintura não pode ser como o pintor, pois, de outro modo, ter-se pintado a si própria. E por muito perfeita que a pintura possa ser, em comparação com o pintor, ela é completamente imperfeita. Neste livro, Abdu'l-Bahá explica que menciona vários manifestantes de Deus e explica que eles foram como educadores espirituais da humanidade. Que Deus se vai revelando de forma progressiva através desses seus manifestantes e que a influência destes mensageiros de Deus no mundo humano é como uma primavera divina. Ele diz no livro, os ciclos espirituais do Sol da Verdade, tal como os ciclos do Sol físico, são estados de movimento perpétuo e renovação. O Sol da Verdade pode ser comparado ao Sol material que nasce em muitos pontos diferentes. Os possuidores do verdadeiro conhecimento são amantes do Sol e não estão apegados aos seus locais de amanhecer. Aqueles que estão dotados de discernimento são buscadores da própria verdade e não dos seus expoentes e manifestações. Esta comparação de Deus com o Sol físico que surge dia após dia e tal como as relações vão surgindo dia após dia, também é uma analogia que encontramos com frequência nas escrituras bahais. E os manifestantes de Deus, os mensageiros de Deus, são descritos como espelhos que refletem o Sol. Abdu'l-Bahá diz neste livro: todas as perfeições, dádivas e esplendores do Deus uno e verdadeiro estão plenamente visíveis nas realidades dos seus santos manifestantes, tal como a luz do sol se reflete plenamente com todas as suas perfeições e dádivas num espelho limpo e imaculado. E se disser que os espelhos são manifestantes do sol e locais da alvorada da estrela matinal do mundo, isto não pretende significar que o sol desceu dos cumes da sua santidade ou que encarnou no espelho, ou que aquela realidade ilimitada se confinou a este plano visível. Esta analogia dos manifestantes de Deus a espelhos que refletem um sol divino também é algo que vamos encontrar com frequência nas escrituras bahais. Bom, então, como descrever os manifestantes de Deus, como descrever os seus mensageiros e qual a sua relação, qual o seu papel na relação entre Deus e a humanidade? Por definição, a fé Bahá'í afirma que Deus é transcendente. Portanto, está para lá da nossa compreensão. E qualquer tentativa da nossa parte, meros humanos, para compreender Deus, sempre foi e sempre será ilusória. E devemos ter o cuidado para não adorar as nossas próprias ilusões. Deus está para lá da nossa compreensão. A sua essência não pode ser descrita de alguma forma ou compreendida. Os próprios manifestantes também não conhecem a essência de Deus, nem têm acesso a ela. Mas os manifestantes são como espelhos, como eu disse no slide anterior, espelhos que refletem atributos e a vontade de Deus. Segundo a fé Bahá'í, os manifestantes têm uma existência material, uma existência humana, que não conhece fim, e uma existência divina, que não tem princípio nem fim. O seu conhecimento é naturalmente superior ao conhecimento do comum dos humanos. Eles tornam-se os fundadores das grandes religiões mundiais. Abdu'l-Bahá diz neste livro: sabei que a realidade da divindade e a natureza da essência divina é de santidade inexpressável e sacralidade absoluta. Isto é, está exaltada e santificada para lá de qualquer louvor. Todos os atributos imputados ao mais elevado grau de existência são, no que respeita a esta condição, mera imaginação.
O invisível e o inacessível nunca podem ser conhecidos. A essência absoluta nunca pode ser descrita, pois a essência divina é uma realidade que abrange tudo, e todas as coisas criadas são abrangidas. Uma outra analogia para os manifestantes de Deus, que é comum encontrar, que é frequente encontrar nas escrituras barrais, compara os mensageiros de Deus, os profetas de Deus, a médicos. E neste livro, Abdu'l-Bahá diz o seguinte: os profetas de Deus, os manifestantes universais, são como médicos qualificados. O mundo do ser é como o corpo do homem, e as religiões divinas são como tratamento e remédio. O médico deve estar plenamente ciente e informado sobre todas as partes e órgãos, a constituição e condição do paciente para prescrever um remédio eficaz. De facto, é da própria doença que o médico deduz o remédio, pois ele diagnostica a doença e depois trata a sua causa subjacente. Um dos motivos para a popularidade, eu diria mesmo o sucesso deste livro no Ocidente é o facto de ter cerca de 20 capítulos dedicados a temas cristãos. Nestes capítulos, Abdu'l-Bahá aborda assuntos como o nascimento de Cristo, o batismo, o simbolismo do pão e do vinho, o tema da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo, a Trindade. Ele explica o que é a segunda vinda de Cristo. Ele refere a importância de Pedro e do papado e expõe os conceitos de pecado e expiação dos pecados. Além disto, há também alguns capítulos que explicam partes do livro do profeta Isaías. Nestas explicações sobre temas cristãos, Abdu'l-Bahá valoriza os significados simbólicos, significados metafóricos. Isto é um padrão comum nas escrituras barrais. E Abdu'l-Bahá explica por que razão se usam estes termos simbólicos. Porque se nós entendermos o texto sagrado de uma forma literal, nós encontramos conceitos que são contrários à ciência e à razão. Ele diz o seguinte no livro: quando desejais expressar a realidade do espírito e as suas condições e níveis, sois obrigados a descrevê-las em termos de coisas concretas, pois aparentemente nada existe salvo o que é concreto. Por exemplo, a dor e a alegria são coisas inteligíveis, mas quando desejais expressar estas condições espirituais, dizeis: o meu coração ficou pesaroso, ou o meu coração elevou-se. Apesar de literalmente o coração não ficar pesado nem se elevar. Ora, esta ênfase na interpretação simbólica vai afastar o entendimento Bahá'í da tradicional interpretação cristã. Vamos encontrar diferenças essenciais nos principais ensinamentos do cristianismo entre cristãos e entre Bahá'ís. Vou dar 3 exemplos. A encarnação. O cristianismo entende que Deus encarnou em Jesus Cristo. Diz que foi Deus que se fez homem em Jesus Cristo. Ora, a fé Bahá'í diz que não, Deus não encarnou em Jesus. Deus reflete-se em Jesus. A noção de encarnação não faz parte dos ensinamentos Bahá'ís. Aqui no livro, Abdu'l-Bahá diz o seguinte: a realidade da divindade está santificada e exaltada acima da compreensão de todas as coisas criadas. Não pode de forma alguma ser imaginada ou compreendida pela mente mortal e transcende todas as concepções humanas. Essa realidade não admite divisão, pois a divisão e a multiplicidade estão entre as características das coisas criadas e, portanto, contingentes, e não são acasos que condicionam o ser necessário. Deus é pura perfeição e a criação é absoluta imperfeição. Se Deus descesse aos níveis da existência, isso seria a maior das imperfeições. E, portanto, primeira grande diferença entre conceitos cristãos e conceitos bahá'ís. Uma outra diferença o conceito de trindade. Os cristãos acreditam num Deus uno e trino.
É um conceito que não é expresso de uma forma explícita no Novo Testamento, mas foi formulado pelos cristãos do século III e século IV para compreender a relação entre Jesus e Deus. Ora, como eu disse anteriormente, para a fé Bahá'í, Deus é transcendente por definição e não pode assumir uma forma humana ou uma forma limitada. E no livro, Abdu'l-Bahá dá uma explicação sobre a Trindade, em que diz o seguinte: a realidade de Cristo era um espelho límpido, onde o sol da verdade, isto é, a essência divina, apareceu e brilhou com perfeições e atributos infinitos. Não é que o sol da verdade, que é a essência da divindade, alguma vez tenha dividido ou multiplicado, porque permanece uno, mas tornou-se manifesto no espelho. É por isso que Cristo disse: o Pai está no Filho, significando que aquele sol está manifesto e visível neste espelho. Este é o verdadeiro significado das três pessoas da Trindade. De outra forma, as bases da religião de Deus assentariam em proposições ilógicas. E um outro tópico cristão, onde nós temos uma perspectiva bem distinta da interpretação tradicional cristã, é o ensinamento sobre a ressurreição de Cristo. Ora, isto é uma crença fundamental no cristianismo. E Abdu'l-Bahá explica-nos que ela deve ser entendida de uma forma simbólica. E eu chamo a atenção para o facto destas interpretações simbólicas não entrarem em contradição com a ciência ou com a razão. No livro, Abdu'l-Bahá diz o seguinte: após o martírio de Cristo, os apóstolos estavam perplexos e desanimados. A realidade de Cristo, que consistia nos seus ensinamentos, nas suas dádivas, nas suas perfeições e no seu poder espiritual, ocultou-se e desapareceu durante 2 ou 3 dias após o seu martírio. Após 3 dias, os apóstolos tornaram-se firmes e constantes. Ergueram-se para auxiliar a causa de Cristo. Decidiram promover os ensinamentos divinos e praticar os conselhos do seu Senhor e esforçaram-se por servi-lo. Por outras palavras, a causa de Cristo, que era como um corpo sem vida, despertou para a vida e ficou cercada pelo Espírito Santo. Sobre estas diferenças de entendimento sobre conceitos que estão no Novo Testamento, lembra-me um episódio que me aconteceu com um professor que era o diretor do curso de Ciências Religiosas da Universidade Católica. Eu, um dia, em conversa com ele, expliquei-lhe este conceito simbólico, este simbolismo que existe na ressurreição de Cristo, e ele fez um grande sorriso, olhou para mim e disse assim: mas isso é o Midrash, isso é o significado mais profundo do texto, isso só está ao alcance dos sábios, dos estudiosos. Bom, é isto que nos traz Abdu'l-Bahá. Isso agora está ao alcance de todos nós. Outro tema que se distribui por vários capítulos do livro é a criação. Qual o papel de Deus enquanto Criador? Neste livro e noutras palestras e noutras epístolas, Abdu'l-Bahá descreve 2 processos de criação. Um é que ele chama criação por manifestação, em que o objeto criado tem uma ligação direta com o Criador, e uma criação por emanação, onde existe uma diferença essencial entre objeto criado e Criador. Na criação por manifestação, nós temos o exemplo das perfeições divinas, como o Espírito Santo ou o Verbo de Deus. Eles são inseparáveis da essência divina. É um pouco como a luz de uma estrela. A estrela emite luz. Não há estrela que não emita luz. Portanto, nós não podemos separar a luz da estrela. É por isso que nós temos aquele início do Evangelho de São João que diz o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Um exemplo, uma analogia que podemos fazer para perceber a criação por manifestação, olhar para o exemplo de folhas e frutos que surgem num ramo. São coisas distintas, mas partilham uma realidade comum, que tem uma ligação direta. Já na criação por emanação, criador e objeto criado não partilham, não têm uma ligação direta. Um pouco como os textos de um escritor. A escrita não é feita da mesma essência que o escritor. A música
elaborada por um compositor. A música tem uma essência diferente do compositor. Pode refletir o compositor, tal como a escrita pode refletir alguns atributos do escritor, mas as essências são totalmente diferentes. Abdu'l-Bahá diz-nos que a primeira coisa que emanou de Deus foi a vontade primaz. E diz que tudo o que foi criado, todo o processo de criação de Deus é um processo de criação por emanação. A Bíblia, quando diz que na narrativa da criação que Deus soprou o seu espírito no homem, isso é uma alusão a um processo de criação por emanação. Vamos ver o que Abdu'l-Bahá diz no livro sobre estes processos de criação. Diz o seguinte: e sabei que a processão do Verbo e do Espírito Santo a partir de Deus, que é uma processão por manifestação e aparecimento, não deve ser tomada como significando que a realidade da divindade se dividiu e multiplicou ou desceu do alto da pureza e santidade. Se um espelho límpido e imaculado for colocado perante o Sol, a luz e o calor, a forma e a imagem do Sol aparecem nele com esse aparecimento por manifestação. E se um observador disser isto é o Sol, ele estará a dizer a verdade. Mas o espelho é o espelho e o Sol é o Sol. O Sol é apenas um, permanece único, mesmo que apareça em numerosos espelhos. Esta palavra processão que está aqui é comum na literatura religiosa, ela significa uma procedência, uma proveniência. Depois, Abdu'l-Bahá diz-nos no livro também que tudo o que vemos no universo foi criado por um processo de criação por emanação. Ele diz o seguinte: daqui percebe-se que todas as coisas emanaram de Deus. Isto é, através de Deus, todas as coisas se fizeram. E através dele, todo o mundo contingente veio à existência. A primeira coisa a emanar de Deus foi aquela realidade universal a que os filósofos designaram como primeiro intelecto e que o povo de Bahá chama a vontade primaz. Esta emanação refere-se à sua ação no mundo de Deus, não está limitada por tempo ou espaço e não tem princípio nem fim, pois em relação a Deus, o princípio e o fim são uma e a mesma coisa. Os espíritos dos homens também foram criados por emanação. As nossas almas. Abdu'l-Bahá diz no livro: os espíritos dos homens provêm de Deus por emanação, da mesma forma que um discurso provém de um orador ou a escrita provém de um escritor. Isto é, o próprio orador não se transforma no discurso, tal como o escritor não se transforma na escrita. A ligação é, em vez disso, uma processão por emanação. O orador continua num estado de absoluta capacidade e poder, à medida que emana o seu discurso, tal como a ação emana do seu autor. O verdadeiro orador, a essência divina, permanece eternamente na mesma condição e não experimenta qualquer mudança ou alteração, nenhuma transformação ou vicissitude. Não tem início nem fim. A processão dos espíritos humanos de Deus é, portanto, um processo por emanação. No tempo em que, na época em que Laura Barney viveu, e na época em que vai fazer estas perguntas a Abdu'l-Bahá, que dão origem a este livro, um tema científico que estava na ordem do dia era a evolução das espécies. Em 1859, Charles Darwin tinha publicado a teoria da evolução das espécies e com isso tinha abalado os dogmas e muitas convicções no campo religioso. Ora, Abdu'l-Bahá explicou em várias ocasiões o conceito Bahá'í sobre evolução. A evolução na fé Bahá'í é descrita como um processo biológico que tem um objetivo, que é o aparecimento do ser humano. Repare-se que a fé Bahá'í não diz que a evolução é um processo biológico aleatório. O que a fé Bahá'í tem de complementar à teoria científica é que diz que é um processo que tem um objetivo específico e que nós, seres humanos, não somos
mais um animal, mais uma espécie fruto desse processo criativo. Não. Nós somos o objetivo, nós somos o fruto especial dessa árvore da criação. Nós não somos um pedaço de matéria que toma consciência de si próprio, nós não somos mais uma espécie que existe. Nós somos o fruto predileto da criação, o fruto especial da criação, porque nós somos uma criatura que está dotada de uma alma racional. Vejamos o que ele diz, algumas das coisas que ele diz sobre este assunto no livro. E chama a atenção que a linguagem que Abdu'l-Bahá utiliza neste livro não é uma linguagem científica. É uma linguagem religiosa que é compatível com o conhecimento científico. Diz ele: desde o início da existência no ventre do globo terrestre, o homem cresceu e desenvolveu-se gradualmente, tal como um embrião no ventre da sua mãe, e passou de uma forma para outra, até que surgiu com esta beleza e perfeição, este poder e constituição. É certo que inicialmente ele não possuía este encanto, graça e requinte, e que apenas gradualmente atingiu esta forma, constituição, graciosidade e elegância. É certo que passou gradualmente por várias condições e assumiu diversas formas até que alcançou este aspecto e beleza, esta perfeição, requinte e graciosidade. Mais à frente, Abdu'l-Bahá diz o seguinte: o esplendor de todas as perfeições divinas está manifesto na realidade do homem. E por este motivo, ele é o representante e o apóstolo de Deus. Se o homem não existisse, o universo não teria produzido resultado, pois o propósito da existência é a revelação de perfeições divinas. Não podemos dizer, portanto, que houve um tempo em que o homem não existia. O máximo que podemos dizer é que houve um tempo em que esta terra não existia e que, no princípio, o homem não estava presente nela. Eu mais uma vez repito que isto não é uma linguagem científica, é uma linguagem religiosa compatível com conhecimento científico. Basicamente, o que Abdu'l-Bahá nos está aqui a dizer é que o ser humano sempre existiu, mas só esteve presente a partir de determinado momento. E agora vou recuar 2 slides, só para pegar nesta imagem, para explicar um pouco o que é que ele quer dizer com existência e presença, tanto quanto eu percebo. Nós podemos dizer que aqueles frutos que estão ali na árvore, do lado direito, existiam quando aquela semente que está do lado esquerdo caiu à terra. Existiam potencialmente na semente. E existiam também na planta, no arbusto e na árvore à medida que ele se vai desenvolvendo. Existiam potencialmente. Mas eles só se tornam presentes na árvore mais tarde. Da mesma forma, parece-me que se pode dizer que nós sempre existimos potencialmente na criação, mas só estivemos presentes a partir de determinado momento. Ainda sobre este tema, Abdu'l-Bahá escreve: tal como o homem progride, evolui e muda de forma e aspecto no ventre da mãe, apesar de ser desde o início um embrião, também o homem permanece uma essência distinta, isto é, a espécie humana, desde o início da sua formação na matriz do mundo, passou gradualmente de uma forma para outra. Acontece que esta mudança de aspecto, esta evolução de órgãos, este crescimento e desenvolvimento, não exclui a originalidade das espécies. Mas, mesmo aceitando a realidade da evolução e progresso, porém, desde o momento do seu aparecimento, o homem possuía uma composição perfeita, com capacidade e potencial para adquirir perfeições materiais e espirituais. Portanto, eu gostava que daqui retivessem esta ideia. Sempre existimos, potencialmente, enquanto espécie, mas só estivemos presentes a partir de determinado momento. Um outro conjunto de capítulos deste livro descreve os seres humanos como criaturas espirituais. Quem somos nós? O que fazemos aqui? Abdu'l-Bahá diz que o ser humano tem 2 naturezas, uma natureza material e uma natureza espiritual. A natureza material
é resultado de um processo biológico que é determinado no momento da concepção. É uma natureza que é efêmera, isto é, tem um fim, tem um princípio e um fim. Já a natureza espiritual também é designada por alma racional, ela é trazida à existência por Deus, o tal processo de criação por emanação, e continuará a desenvolver-se após a morte do corpo físico. Este mundo físico onde estamos nesta altura, diz-nos Abdu'l-Bahá, é apenas a primeira etapa do desenvolvimento da alma humana. No livro, Abdu'l-Bahá descreve o ser humano como estando numa posição de charneira, de interface entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele diz o seguinte: o homem é o grau derradeiro de materialidade e o princípio da espiritualidade. Isto é, ele está no fim da imperfeição e no princípio da perfeição. Ele está no mais elevado grau das trevas e no início da luz. É por isso que a condição do homem se diz como o fim da noite e o princípio do dia, significando isso que ele engloba todos os graus de imperfeição e que ele potencialmente possui todos os graus de perfeição. Sobre a nossa identidade espiritual, Abdu'l-Bahá diz o seguinte: a alma racional, o espírito humano, não desce para este corpo, nem começa por subsistir através dele, nem precisa de alguma substância em que se apoiar após as partes constituintes do corpo se terem decomposto. Pelo contrário, a alma racional é a substância da qual o corpo depende. A alma racional está dotada desde o início de individualidade. Não a adquire através da intermediação do corpo. Quanto muito o que se pode dizer é que a individualidade e a identidade da alma racional se podem fortalecer neste mundo e que a alma pode progredir ou alcançar graus de perfeição ou permanecer no mais baixo abismo de ignorância e ficar velada e privada de contemplar os sinais de Deus. E então, o que é que estamos aqui a fazer, nós, seres espirituais, neste mundo material? Nosso objetivo é conhecer Deus, mesmo com todas as nossas limitações físicas e espirituais inerentes à nossa condição. Abdu'l-Bahá diz no livro: conhecer Deus, portanto, significa a compreensão e o conhecimento dos seus atributos e não da sua realidade. E mesmo este conhecimento dos seus atributos prolonga-se apenas até onde o poder e a capacidade humana permitem e permanece totalmente inadequado. A filosofia consiste em compreender, tanto quanto o poder humano permitir, as realidades das coisas tal como elas próprias são. O poder da compreensão humana não engloba a realidade da essência divina. Tudo o que o homem pode esperar alcançar é compreender os atributos da divindade, a luz que se manifesta e resplandece no mundo e nas almas dos homens. Existem neste livro uma secção com temas diversificados. Temas diversificados que são relevantes para o mundo ocidental, o mundo europeu, para as Américas, e eu aqui destaquei alguns destes temas que me parecem mais relevantes. A noção do bem e mal, o conceito de bem e do mal. Diz Abdu'l-Bahá: tudo que Deus criou, ele criou bom. O mal consiste meramente na não existência. Por exemplo, a morte é a ausência de vida. Quando o homem já não é amparado pelo poder da vida, ele morre. A escuridão é a ausência de luz. Quando já não há luz, reina a escuridão. A luz é algo que existe positivamente, mas a escuridão não tem existência positiva. É meramente a sua ausência. De igual modo, a riqueza é uma existência positiva, mas a pobreza é a sua mera ausência. Assim, todo o mal é uma mera não existência. O bem tem uma existência positiva. O mal é meramente a sua ausência. Duas notas sobre estas palavras de Abdu'l-Bahá. A primeira frase reflete um texto bíblico. Na narrativa da criação, diz que quando Deus acabou de criar o mundo, viu o que criou e viu que tudo o que criou era bom. Era bom.
E Abdu'l-Bahá diz, reflete essas mesmas palavras da narrativa de criação. Tudo o que Deus criou, ele criou bom. E depois, o conceito que Abdu'l-Bahá aqui apresenta, ele não está a dizer que o mal não existe. Ele está a dizer que o mal não tem uma existência positiva como tem o bem. Este tema já abordei numa outra sessão sobre sofrimento e abordei com mais profundidade. Os amigos que quiserem podem ver a sessão, que ela está gravada e penso que está disponível na internet. Outro tema, a justiça. Abdu'l-Bahá fala da justiça, como devem ser punidos os criminosos. Ele diz o seguinte: o indivíduo não tem o direito de procurar vingança, mas o Estado tem o direito a punir o criminoso. Essa punição destina-se a dissuadir e desencorajar outros de cometer crimes semelhantes. É para proteger os direitos dos homens e não constitui uma vingança, pois a vingança é aquela satisfação interior de pagar na mesma moeda. Isto não é permissível, pois ninguém tem o direito de procurar vingança. Mas, no entanto, se os criminosos ficassem completamente entregues às suas maquinações, a ordem do mundo seria perturbada. Assim, apesar da punição ser um dos requisitos essenciais do Estado, a vítima e a parte lesada não têm direito a procurar vingança. Um outro tema, as diferenças entre ricos e pobres e as crescentes e cada vez maiores diferenças entre ricos e pobres. Lembro que aquele mundo europeu e americano de 1900, em que Laura Barnes vive, para onde Abdu'l-Bahá também passa, são sociedades industriais, onde se vive novas condições de pobreza e novas condições de opulência, novas condições de riqueza. E sobre essas situações, Abdu'l-Bahá diz o seguinte: a apropriação de riqueza excessiva por alguns indivíduos, apesar das necessidades das massas, é abusiva e injusta. E, por outro lado, a igualdade absoluta também perturbaria a existência, o bem-estar, o conforto, a paz e a vida organizada da raça humana. Sendo assim, o melhor caminho é procurar a moderação, que para os ricos é reconhecer as vantagens da moderação na aquisição de lucros e mostrar consideração pelo bem-estar dos pobres e dos necessitados. Ou seja, estabelecer uma remuneração diária para os trabalhadores e também distribuir por eles uma parte dos lucros totais da fábrica. Note-se que, nestas palavras, Abdu'l-Bahá não critica a riqueza. Ele critica o enorme fosso entre ricos e pobres, as enormes diferenças entre ricos e pobres. As suas palavras poder-se-iam resumir, os seus conselhos sobre este assunto poder-se-iam resumir numa palavra, que é moderação. E ele dá algumas sugestões práticas. Criar um salário mínimo, partilhar os lucros das empresas. Relacionado com isto, Abdu'l-Bahá refere também as relações laborais. Ele diz o seguinte: em resumo, no que toca aos direitos mútuos de proprietários e trabalhadores, devem ser promulgadas leis que permitam aos primeiros fazer lucros razoáveis e aos segundos receber de acordo com as suas condições presentes e necessidades futuras, para que, se ficarem capacitados, se envelhecerem ou morrerem e deixarem pequenas crianças, eles ou os seus filhos não serão subjugados pela pobreza extrema, mas receberão uma pensão modesta dos rendimentos da própria fábrica. Eu referi há pouco que o mundo europeu e americano a que Abdu'l-Bahá se dirigiu eram sobretudo sociedades industrializadas, onde reinava nova opulência, mas também reinava uma nova onda de pobreza. Havia novos bairros operários nas grandes metrópoles, onde havia condições de vida muito, muito duras. Eu pus aí a imagem de um filme, de um cartaz de Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Tempos Modernos é exatamente uma crítica do Charlie Chaplin à sociedade industrial.
ao calvário dos trabalhadores na sociedade industrial. Eram, de facto, condições de vida terríveis. E o Chaplin tem vários filmes onde critica o sofrimento das classes mais desfavorecidas nas sociedades modernas. Nós conhecemos o Chaplin como um cómico tremendo, mas o Chaplin também era um crítico social muito mordaz. O que Abdu'l-Bahá diz aqui assim também se pode resumir à mesma palavra que mostrei no slide anterior: moderação. Moderação. Ele não está a tomar partido de nenhuma das partes, dos ricos ou dos pobres, não, ele diz moderação. Moderação, acima de tudo. E um último tópico destes temas diversos que eu trago aqui é o tema da reencarnação. Um tema que na época começava a ganhar popularidade na Europa e ao qual Abdu'l-Bahá se refere neste livro. E ele diz o seguinte: não é possível alcançar a existência através do regresso. É como se um homem, após ser libertado do mundo do ventre, regressasse ali. Esta ideia tem a sua origem no facto de alguns reencarnacionistas imaginarem que a existência está confinada a este mundo efêmero e negarem outros mundos de Deus que na realidade são infinitos. Se os mundos de Deus culminassem neste mundo material, então toda a criação seria vã e a própria existência seria um jogo infantil. Portanto, se o máximo da criação fosse apenas este mundo material, então a criação seria uma coisa muito débil, muito fraquinha. Bom, resumindo, o livro Respostas a Algumas Perguntas foi publicado no Ocidente quando existiam poucas traduções das escrituras bahais entre nós. É um livro que apresenta os ensinamentos bahais de uma forma adequada à mentalidade ocidental. É um livro cuja diversidade de temas, cuja profundidade de conteúdo, cuja linguagem, que é rica e que é muito clara, tornaram um livro muito apelativo e muito popular. É um livro que continua a ser um instrumento de ensino e de aprofundamento da fé Bahá'í, um instrumento muito valioso nesse aspecto, e o livro não tem igual. Este serviço prestado pela Laura Barney ao compilar estas respostas e reuni-las neste livro foi descrito por Shoghi Effendi como imperecível. E pronto, era isto que eu tinha para vos mostrar sobre o livro Respostas a Algumas Perguntas. Eu espero ter aguçado a vossa curiosidade para ler mais uma vez, ou pela primeira vez, este livro. Eu tenho aqui algumas sugestões de leituras adicionais sobre esta matéria. Há diversos estudos sobre o livro, de coisas tão filosóficas como reflexos do pensamento aristotélico nas palavras de Abdu'l-Bahá, até estudos biográficos sobre a Laura Barney. Enfim, tem aqui assim muita coisa para onde investigar. E era isto que eu tinha para vos trazer aqui hoje. Agradeço mais uma vez o vosso tempo e a atenção e espero que tenha sido útil e tenha sido interessante este tempo que estive aqui a falar para vós. Muito obrigado.